E aí, bom dia, tudo bem? Me chamo Alan Poveda e esse daqui é mais um diário semanal do Trader Pop, tá? O que consiste esse quadro? É mostrar para vocês, passo a passo, mostrar para vocês como que a semana foi, os trades, se deu bom, se deu ruim, que você pode ter visto nos anteriores vídeos, beleza? Com o objetivo de tentar virar um trader de sucesso, quem sabe te ajude de alguma forma, tá? Então, se você gostou dessa ideia, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha no vídeo e um comentário se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, que qualquer coisa eu respondo, beleza? Essa daqui é a segunda semana de maio de 2024, tá? Então, essa semana foi muito boa. Essa semana eu fiz algumas alterações no meu trade. E também eu comecei a perceber alguns padrões dentro do gráfico que antes eu não tinha reparado. E isso fez com que meus trades as entradas começassem a melhorar. Essa semana eu fiz 2 trades, mas na realidade era para fazer 3. Desses 3, um ficou no 0 a 0, um deu muito bom e o outro ia dar bom também, mas não ia dar muito bom, o esperado, né? Porém, foi uma semana muito boa. Entendi que a estratégia continua a mesma, porém as regras dentro da estratégia vão mudar. Porque eu percebi que para eu ter um risco-retorno maior, eu preciso fazer algumas alterações na estratégia, na questão das regras. E foi isso que eu estou analisando, estou vendo e estou começando a estudar, tá? Porque a estratégia em si do curso que eu comprei, que é a que eu sigo, ela me dá um risco-retorno de 2. Para eu ficar mais tranquilo, eu gostaria de ter um risco-retorno 3, tá? Só que aí teria que fazer algumas alterações, deixar o gráfico respirar e por aí vai. Eu sei que a longo prazo irá melhorar, certo? Porque o resultado fica melhor quando o seu risco-retorno é maior, certo? Então você pode se preocupar menos, vamos dizer assim. Então fiz somente essas alterações. Eu ainda vou mostrar depois para vocês, eu vou mostrar depois quando eu entender melhor a estratégia. Eu vou fazer um vídeo mostrando a estratégia e também as regras, porque um trade system completo consiste tanto da estratégia e as regras que é para seguir. Normalmente são essas duas, beleza? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui a telinha do computer. Tá tudo certo. Então, beleza. Hoje é 11 de maio de 2024, né? Hoje é um sábado. E vamos lá. Esse daqui foi o trade ganhador, vamos dizer assim, né? Essa daqui eu fiz algumas mudanças. Qual que foi a mudança? Se vocês conseguem ver essa linha cinza daqui, essa daqui é o horário de operação. Só que o que eu tinha percebido é o que? A entrada pode ser feita nesse horário. Essa daqui é o horário de Nova York, onde mais tem oscilação. A entrada pode ser feita na hora de Nova York, porém o resultado pode se estender para mais tempo que você precisar. Então, por exemplo, aqui, ó, a entrada foi mais ou menos às 11 da manhã, aqui nos Estados Unidos, que aqui é mais ou menos meio-dia. Porém, o trade se estendeu normalmente até aqui, ó, mais ou menos, foi mais ou menos onde eu saí, que foi a 1h15. Foi mais ou menos umas 2 horas de trade, tá? Deu um risco-retorno de 2,5, porém meu cálculo era para ter dado 3 e deu 3, tá? Deu mais de 3 aqui. Então, se eu tivesse segurado ele mais um pouquinho, ainda chegar vezes 3. Porém, eu saí só para segurar mesmo. Fim de parciais e por aí vai. Então, esse daqui foi o trade que fez eu ganhar, vamos dizer assim. A estratégia em si, já dando mais ou menos um pitaquinho de como que funciona, depende muito do dia anterior. Então, o dia anterior tinha essa foi a máxima de ontem, tá? E como que normalmente funciona a estratégia? Tem que tentar chegar na máxima ou na mínima, tá? Nesse caso, ela chegou na mínima. Se a gente for marcar aqui, ó. Chegou na mínima e ele recuou, teve uma grande expansão. Nessa grande expansão, eu esperei passar mais ou menos das 9, porque 9 normalmente é o horário que falam que é de manipulação. Manipulação é que ele normalmente tenta
tenta quebrar o tenta quebrar a alta ou o mínimo de um dia anterior e normalmente retorna ou ele faz o movimento depois das 10 exatamente onde ele quer ir. Então, poderia acontecer duas coisas, né? No caso, estourar e retornar tudo, que foi o que aconteceu, ou estourar, retestar a área e continuar para cima, certo? Poderia ter essas duas opções. Como que a gente percebe normalmente isso? Esperando. Então, o jogo da paciência aqui nesse caso foi muito importante. E o que eu fiz? Eu esperei. Depois, ó, mais ou menos umas 9h45, ó. Ele retornou, pegou a fibra aqui bonitinho e quebrou a estrutura. Na teoria, quando quebra a estrutura, é que normalmente ele vai querer continuar o caminho. Não é 100%, mas é mais para tentar entender. Então, quebrar a estrutura, isso quer dizer o quê? Que vai ser venda, que ele não vai continuar subindo, né, no caso. E foi o que aconteceu. Ele quebrou a estrutura, então eu só esperei ter o que a gente chama de desconto e fiz a entrada aqui. Foi mais ou menos um pouquinho antes dos 50%, tá? Para não perder a entrada. Deixei o loss lá em cima. É um loss técnico, né? Mas sempre arriscando $200 nas duas contas, então é $400 no total. E um take mais ou menos de 3. O take, normalmente, o 1 para 1, vamos dizer assim, é depois do último low que ele... Da última baixa que ele fez. Depois o próximo take tá aqui, mais ou menos, que é quando chegar nos 2x, beleza? E o terceiro take é depois das mínimas do dia, beleza? Que foi onde chegou. Então, beleza. Esse foi o trade, mais ou menos explicar mais ou menos a minha entrada para vocês. Quem sabe um dia eu faço um vídeo bonitinho explicando. Quando ficar mais firme a minha estratégia para entender esse tipo de coisa, a gente vai... Eu faço um vídeo para vocês mostrando, vai que ajuda vocês. As contas... Foi um trade de $431 em uma das contas, que é da conta da FTMO. Então eu tive um loss, ó, tava com menos 493 e agora tô praticamente no 0 a 0. Só tô com 62 mínimo aqui, né? Quase como se eu tivesse comprado a conta. Então voltamos, vamos dizer assim, depois dos dois loss lá do mês de abril e tal. E na Rocket a mesma parada, ó. 69 e 357, tá? Essa daqui foi o trade que ficou meio que no 0-0, vamos dizer assim, né? Aqui também, ó. Do dia 6 de maio e 7 de maio, então foi segunda e terça. Segunda e terça também. Mesma situação. Beleza? Aqui voltamos, ó. Aqui dá pra ver no gráfico, ó. Teve uma queda boa de 10.091, tá? A gente chegou, quase voltou. E por causa de um trade só, retornamos normalmente onde a gente estava, vamos dizer assim, né? Então, voltamos àquela mesma situação. Só falta um trade para passar da primeira fase da prova da Rocket, certo? Só falta um trade. Então, vamos continuar. E resultado no total da soma de tudo foi $808 em real, R$4.168, tá? Claro que, como eu já expliquei, é a prova e eu estou arriscando mais do que deveria, né? Vamos dizer assim, porque eu estou arriscando mais do que deveria para passar mais rápido da primeira prova. Depois, quando eu chegar na segunda fase, aí eu tenho que reduzir a minha entrada, né? Eu tô arriscando 2% por entrada. Então, eu tenho no máximo 5 chances, 5 loss seguidos. Se eu receber 5 loss seguidos, eu perco a conta, certo? No caso, se eu tiver 3 acertos, mais ou menos, eu já passo da primeira fase. E na segunda fase, eu reduzo a entrada para 1% só, tá? Porque aí o objetivo é menor. Então, como a porcentagem é maior, o risco é maior. Quando a porcentagem é menor, o risco irá ser menor para ir reservar.
posso perder 10 loss seguidos para perder a conta, né? Pela estratégia, normalmente uma assertividade de 50% a 60%, tá? Mas o risco-retorno que eu estou adaptando ele consegue ser de 2 para 3 com a atualização, beleza? Então, essa foi a semana de hoje. Foi muito bom. Recuperei praticamente todo o loss do mês passado, né? Que foi 3 mil e pouquinho. E ainda saímos um pouquinho positivo. Porém, eu já estive melhor. Mas tá ótimo. Ainda continuamos no jogo. E é aquela situação. Um take bom. Um trade bom. Já consigo passar. É uma fase de uma prova. E da outra fase, da FTMO, ainda estou fazendo. Beleza? Então, eu espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever, deixar um joinha aí, qualquer coisa. E um comentário. Beleza? Então, falou e até mais. Se cuidem aí. Tchau, tchau.